Olá, meu nome é Nabeck, bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre alquimia. Alquimia, que é um assunto que atrai a tantas pessoas, mas tão pouco conhecida e divulgada. A alquimia, ela existe até hoje, apesar de muitas pessoas acharem que é coisa do passado. Então, se você se interessa por isso, se você se interessa por esse assunto, vem comigo, acompanhe o canal que nós vamos falar muita coisa a respeito dela. Para iniciar a nossa conversa, primeiro nós temos que saber o que é a alquimia e da onde vem essa palavra. Bem, a alquimia é uma protociência, uma ciência, uma tradição, uma arte, uma prática ou até mesmo um embuste, dependendo de como você vai observar o que acontece nesse processo alquímico. Muitos acham que os alquimistas da Idade Média eram embusteiros, homens e mulheres que queriam enganar o povo ignorante com as suas pseudo-transformações da matéria. Mas os livros de história da química e da medicina, eles estão cheios de evidências a respeito das descobertas dos alquimistas. Mas o que queriam esses alquimistas? Eles queriam descobrir a ciência? Eles queriam realmente transformar o chumbo em ouro, quer dizer, o vil metal em ouro para ficarem milionários? Ou será que eles tinham um outro objetivo? Na minha opinião, e na opinião de muitos alquimistas ao redor do mundo, a alquimia é simplesmente um processo de autoconhecimento. Quando o alquimista coloca uma substância dentro do cadinho, da retorta, do ovo cósmico, o que ele está fazendo? Ele está observando um processo externo para poder compreender o seu processo interior. E como isso? Nós temos lá no Templo de Delfos, muito antes de Cristo, uma inscrição: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. O alquimista fez ao contrário. Ele quis conhecer o universo e os deuses para, por relação, conhecer a si mesmo. Não é à toa que existe uma máxima hermética que diz: o que está embaixo é como o que está em cima. O que está em cima é como o que está embaixo. Todo o processo que acontece fora de mim acontece também dentro de mim. E era isso que o alquimista buscava nos seus processos dentro do seu laboratório. O laboratório, aliás, que é um lugar de labor, trabalho e de oração, o oratório. Que oração é essa? Então era uma religião? Não, era uma conexão com esse universo, uma conexão com as energias não visíveis e que simplesmente não eram estudadas naquela época. A transformação da união de sais com ácidos e bases e o que resulta nisso, as cores que saem disso, hoje é uma coisa muito simples dentro da química, mas não o era na época. Era uma época de descobertas. Hoje nós usamos, por exemplo, o banho-maria. O banho-maria é um processo de aquecimento de material em água para não queimar. E por que chama banho-maria? Ele chama banho-maria porque quem o criou foi Maria a judia, lá no Egito. Então, nós temos aqui muitas descobertas que foram feitas pelos alquimistas que são utilizadas até hoje. Nesse canal, nós vamos enfocar na parte filosófica e na parte das plantas. Afinal de contas, eu sou uma bióloga e alquimista. E aí, dentro do laboratório,
que é o laboratório filosófico, que vai ser esse nosso canal, ou no laboratório físico, onde nós vamos fazer nossos processos alquímicos de transformação da matéria, é que nós vamos ver esses processos externos acontecendo, e eu convido a cada um para olhar o seu processo interno. A alquimia fala do phlogiston, que é o espírito de cada um, o espírito do alquimista, aquela centelha divina que nós podemos dizer, ou o fogo do alquimista. Esse phlogiston, que nós podemos chamar de nosso espírito, o fogo, o eu superior, o nome que você queira dar a isso, a esse elemento, ele está em busca do quê? De transformar algo inferior em algo superior, em transformar o imperfeito em perfeito, em se auto-transformar através do quê? Da experiência no planeta Terra. Quando nós pensamos nisso, muitas coisas vêm à cabeça. E o alquimista, ele resolveu construir uma escada filosófica para que esse processo fosse atingido. São as 7 operações alquímicas. E sempre nessas operações, os 4 elementos estarão inseridos. Quem são os 4 elementos? Fogo, terra, ar e água. Nós vamos falar em um post, em um vídeo, especificamente a respeito deles. E esses 4 elementos, nessas operações alquímicas, o que fazem? Bem, nós temos o fogo, que calcina, que queima, que transforma em cinza. Nós temos o solútil, que dissolve todas as substâncias em si. Nós temos o sublimátil, que é a evaporação da substância, é o ar. E nós temos o coagulátil, que é o que? É essa condensação na matéria, é o manifestar no aqui e agora. Bom, aqui nós tivemos as 4 operações, mas ainda faltam 3. Quais são elas? O mortificatio, eu preciso morrer do jeito que eu estou para me transformar em algo novo. Quando nós transformamos, seja uma substância, seja um metal, seja uma planta, em outra coisa, nós estamos matando aquele princípio para o início de um novo. Muito bem, aconteceu a morte. E agora? Agora nós precisamos separar tudo que estava nesse corpo para que depois nós possamos reunir de uma forma melhor e mais perfeita. E aí nós temos, então, a operação seguinte, que é o putrefatio ou separatio, que é a separação dessa matéria, que vai se reunir de uma forma melhor e mais perfeita, aonde? No conúnctio, na união dos opostos, na união do feminino e do masculino, ou também na união do que foi separado. A alquimia, ela vai separar a matéria em 3 partes. Um princípio que contrai, que é chamado de sulfur, um princípio que estabiliza, que é o sal, e um princípio que expande, que é o mercúrio. Também, lá na frente, nós vamos falar profundamente a respeito desses processos. Mas compreendam que como o alquimista vai observando o universo, vai observando o que vai acontecendo fora dele para buscar dentro dele. O que é queimar os nossos desejos? O que é dissolver, nós nos dissolvermos em nossas emoções? Ou o que é sublimar, quer dizer, olhar por um outro ângulo alguma coisa?
O que é trazer para a matéria? O que é coagular? O que é realizar? Pôr a mão na massa, fazer. E quando eu morro? Quando eu morro em vida? Quando eu morro para aquela pessoa que eu era, que eu não sou mais. E eu me transformo em algo melhor. E normalmente não é sem sofrimento, né? Há uma separação, há um processo de conhecimento, há um processo de busca dentro de mim. E lá na frente, quando eu tenho sucesso, eu vou unir todas essas minhas experiências, eu vou unir tudo que aconteceu comigo em uma pessoa melhor e mais perfeita. Então eu estou morrendo e me recriando a todo momento e me transformando numa pessoa melhor. Os ritos de passagem nas sociedades, eles dizem a respeito disso. Essa é a alquimia. Essa é a alquimia filosófica. Essa é a alquimia do autoconhecimento. Esse é o conhecer a ti mesmo. E assim como conhecendo a mim, eu conheço fora. Conhecendo fora, eu conheço a mim. Por isso eu te convido a fazer essa busca comigo durante todos esses vídeos que nós vamos falar aqui a respeito da alquimia e que nós possamos trocar. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você não gostou, não tem problema nenhum. Dê um dislike, mas coloque ali nas opiniões o porquê e aí nós vamos conversar, porque nós só nos transformamos em pessoas melhores quando nós conseguimos trocar. Ninguém é dono da verdade. Ninguém tem a verdade por inteiro. Então vamos construir uma verdade juntos. Vem comigo. Eu te vejo nos próximos vídeos.